Saudações, bem-vindo ao nosso curso de 100 videoaulas e hoje iniciamos uma sequência de 6 aulas de análise combinatória. Nessa primeira aula vamos falar sobre o princípio fundamental da contagem, também conhecido por PFC. Antes de falarmos sobre PFC, tá? Primeiramente a gente tem que entender o que significa análise combinatória. É um campo da matemática, um campo riquíssimo, de importância muito grande, que vai tratar de todas as técnicas de contagem. Por exemplo, quando você joga numa Mega Sena, quando você quer saber possibilidades de algo acontecer, você está dentro da análise combinatória. Então vamos lá. Para entendermos o princípio fundamental da contagem, essa primeira aula das 6 de análise combinatória, vamos imaginar a seguinte situação. Se um evento é composto de duas etapas sucessivas e independentes, ou seja, uma após outra, em que a segunda etapa não depende da primeira, de tal maneira que o número de possibilidades na primeira etapa seja M de Maria, e para cada possibilidade da primeira etapa, o número de possibilidades da segunda etapa é N de navio. Então, o número total de possibilidades para esse evento é o produto M vezes N. Vamos explicar de uma forma bem simples. Imagine que você está aqui do lado esquerdo e queira ir até o lado direito. O primeiro obstáculo tem duas portas, porta A e porta B. Seria o M. O M de Maria seria duas possibilidades. Ao passar pela primeira etapa, você vai para a segunda etapa, que tem três possibilidades. Seria o N de navio. Então você tem duas possibilidades para a primeira etapa e três possibilidades para a segunda etapa. De quantas maneiras você pode sair do lado esquerdo e chegar no lado direito? É só multiplicar 2 por 3. Veja se daria 6 possibilidades e eu mostro a vocês. A primeira delas seria passar pela porta A, depois pela C, primeira. Passar pela porta A, depois pela D, segunda. Passar pela porta A, depois pela E, terceira. Ou passar pela porta B, depois pela C, ou depois pela B, depois pela D, ou depois pela B e depois pela E. Ou seja, 6 possibilidades, confirmou. 2 possibilidades para a primeira etapa, 3 possibilidades para a segunda etapa. Tá vendo como é interessante? Esse princípio vai ainda se constituir de duas ideias básicas. O processo multiplicativo que nós acabamos de fazer, passar pelo primeiro obstáculo e passar pelo segundo obstáculo. Veja que o uso do i significa que você vai multiplicar, tá certo? São etapas que necessariamente têm que ocorrer. Explicando melhor, eu tenho que passar pelo primeiro obstáculo e depois passar pelo segundo obstáculo para chegar do outro lado. Por isso que esse i eu multiplico. Só que às vezes existe uma possibilidade de você somar. É o chamado processo aditivo, que aí eu uso ou, que vai ser utilizado quando dois ou mais acontecimentos não podem acontecer ao mesmo tempo. Então eu vou deixar para explicar isso a você no exercício. O uso do i você já entendeu, você multiplicou. E o ou são possibilidades, tá? Diferentes. Eu não posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou lhe mostrar daqui a pouco no exercício ou, aí eu chamo a atenção para você. E vamos lá então aos nossos exercícios. Eu vou lhe pedir que você tenha papel e caneta na mão. Existe uma quantidade enorme de exercícios de análise combinatória. Veja que são 6 aulas. Em cada aula aí a gente tem entre 15 e 20 exercícios. Então, são mais de 100 exercícios, ou aproximadamente 100 exercícios de análise combinatória para lhe colocar numa posição muito boa do seu concurso. Então, vamos lá? Vamos ao primeiro exercício que vem lá de Goiás. Uma montadora de carros oferece a seus clientes as seguintes opções na montagem de um carro. 2 tipos de motores, 1.8 ou 2.0. 2 tipos de câmbio, manual ou automático. 6 cores, branco, preto, vermelho, azul, cinza ou prata. E 3 tipos de acabamento, simples, intermediário ou sofisticado. De quantas maneiras diferentes pode-se montar esse carro? Aí eu pergunto a você. Você concorda que ele tem que escolher um item de cada etapa? Primeiro, ele vai ter que escolher um tipo de motor. E depois vai escolher um tipo de câmbio. E depois vai escolher a cor. E depois vai escolher o acabamento. À medida que eu fui dizendo isso, você foi multiplicando, tá certo? Então vamos à solução da questão.
Perceba que temos 2 tipos de motores, 2 tipos de câmbio, 6 cores e 3 tipos de acabamento. O I é vezes, então vamos multiplicar. 2 vezes 2 vezes 6 vezes 3, 72 possibilidades, letra E. Carlos, estou gostando, viu? Segunda questão, de onde é? Enem. O diretor de uma escola convidou os 280 alunos do terceiro ano a participar de uma brincadeira. Suponha que existam 5 objetos. Primeira etapa. 6 personagens numa casa. Segunda etapa. E 9 cômodos. Então, veja, eu tenho 5 objetos e 6 personagens e 9 cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido, por qual pessoa e em qual cômodo da casa o objeto foi escolhido. Então, eu tenho que escolher a pessoa dentre as 6. Tenho que escolher o objeto dentre os 5 e o cômodo dentre os 9. O que a questão quer mesmo, cara? Todos os alunos decidiram participar. A cada vez, um aluno é sorteado e dá a sua resposta. As respostas devem ser sempre diferentes das anteriores. E o mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta, porque há quantas maneiras diferentes, gente, eu posso escolher o personagem, o objeto e o cômodo. Para cada uma dessas maneiras diferentes, vai ter um aluno diferente, ok? O nome desse jogo é Detetive. Não sei se você conhece. Então vamos fazer a questão. Existem 5 possibilidades para o objeto, 6 para o personagem e 9 para o cômodo. Estou dizendo I, né, gente? Então vamos multiplicar. 5 vezes 6 vezes 9 dá 270 possibilidades. Mas espera aí, 270 possibilidades significa dizer que tem 270 maneiras diferentes e para cada uma delas eu vou ter um aluno diferente. Então, como existe 280 alunos, com certeza vão sobrar 10 alunos a mais que o número de respostas diferentes. E aí, qual vai ser a alternativa correta, então? O diretor tem certeza que alguém vai acertar, porque se todos os alunos escolherem uma maneira diferente, e eu tenho 280 alunos, e como são 270 possibilidades, eu tenho certeza que alguém acerta, porque eu tenho mais alunos do que maneiras diferentes. Letra A, 10 alunos a mais, porque tem 280, do que as 270 respostas distintas. Percebeu como é legal? Vamos então à terceira questão, lá de Santa Catarina. Entre as últimas tendências da moda, pintar as unhas ganha um novo estilo, chamado de filha única. A arte consiste em pintar a unha do dedo anelar de uma cor diferente das demais. Professor, não sei o que é dedo anelar não, vamos mostrar. Fazendo a mesma coisa nas duas mãos, conforme mostra o exemplo a seguir. Larissa, conhece Larissa? Larissa, você achou? Tem 3 cores diferentes de esmalte. Então, usando essa forma de pintar as unhas, de quantas maneiras diferentes ela poderá fazer? Então, o que é a filha única, gente? Escolhe-se uma cor para o dedo anelar, que é esse aqui, e repete-se as 4 cores para os outros 4 dedos. O que eu faço na mão esquerda, faço na direita. Então, vamos à solução, gente. Você sabe que existem 3 escolhas de cor para o dedo anelar, porque tem 3 cores, né? E para os outros 4 dedos só tem 2. Por quê? Porque ele diz que ao escolher a filha única, que é no dedo anelar, os outros 4 dedos têm que ser a mesma cor, diferente da primeira. Então, como eu tinha uma cor dentre as 3 para o dedo anelar, os outros 4 dedos é a cor que restou. Aliás, eu tenho 2 opções de cor, não é isso? Então, tenho 3 possibilidades para o dedo anelar e 2 possibilidades, ou seja, as 2 cores restantes para os outros 4 dedos. 3 vezes 2, 6 maneiras. Mas, professor, não são 2 mãos? Galera, a segunda mão é igual à primeira, então você não vai multiplicar por 2, tá? Então, 6 maneiras, letra B. Gostei, viu, cara? Questão número 4. Agora sim eu vou explicar aquela história do ou, tá? Então você veja que o objetivo da nossa aula é ir em ordem gradativa. Só pule para a questão posterior quando tiver entendido a anterior. Então a questão 4 vai agora diferenciar bem a história do i e do ou. Bem devagarinho. A malha de transportes urbanos da Europa é bastante diversificada. Suponha que entre a Itália e a França, vá fazendo desenho aí, gente. Existem 3 rodovias e 2 ferrovias. Então, para você ir da Itália para a França, você tem 3 possibilidades de rodovia e 2 de ferrovia.
E entre a França e a Alemanha, vão existir agora 4 opções de rodovia e 5 opções de ferrovia. Vai escrevendo aí, gente. Um turista deseja ir da Itália para a Alemanha, com a restrição de utilizar os 2 meios de transporte, em qualquer ordem. De quantas maneiras ele poderá fazer seu trajeto? Galera, observe que para ir da Itália para a Alemanha, eu tenho que passar pela França, tá? Então, primeiro, eu tenho que ir para a França, da Itália eu vou para a França, e depois eu vou da França para a Alemanha, tá certo? Ele quer saber de quantas maneiras eu posso fazer isso. Bom, tá aí, Itália, França e Alemanha. Itália está aqui no cantinho, né? Depois vem a França e depois vem a Alemanha. Itália não está mostrando aqui, mas é vizinha aqui, ó. Itália, depois França, depois Alemanha. Tá bom? Então, esse foi o esquema que você fez aí, né, gente? Da Itália para a França, eu botei rodovia de branco e ferrovia de azul. Eu tenho 3 possibilidades de rodovia e 2 de ferrovia, da Itália para a França. E da França para a Alemanha, eu tenho 4 possibilidades de rodovia e 5 de ferrovias. Muito bem. Segundo o enunciado, gente, ele quer ir da Itália para a Alemanha usando necessariamente meios de transporte diferentes em qualquer ordem. Preste atenção. Qual a escolha que ele vai ter que fazer? Se ele escolher da Itália para a França rodovia, ele é obrigado a escolher ferrovia da França para a Alemanha. Mas por quê, caro? Porque a questão diz que ele tem que usar os 2 meios de transporte. Se ele escolher rodovia da Itália para a França, ele é obrigado a escolher ferrovia da França para a Alemanha. Então ele tem 3 possibilidades para ir da Itália para a França de rodovia e 5 para ir da França para a Alemanha, que tem que ser ferrovia. Tem 15 maneiras. Só que ele não é obrigado a escolher primeiramente rodovia da Itália para a França. E na opção 2 é uma segunda opção. Ou ele escolhe rodovia da Itália para a França e depois ferrovia da França para a Alemanha, ou ele escolhe ferrovia da Itália para a França e necessariamente rodovia da França para a Alemanha. Na segunda possibilidade, ele tem 2 maneiras para ir da Itália para a França de ferrovia e 4 de rodovia da França para a Alemanha. Ele tem 8 maneiras. Então veja, na primeira opção, escolhendo rodovia Itália-França e ferrovia França para a Alemanha, tem 15 maneiras. Ou na segunda opção, escolher ferrovia da Itália para a França e rodovia da França para a Alemanha. Entendeu o ou, né? Então eu tenho 15 na primeira ou 8 na segunda. Aí eu somo. 15 mais 8, 23 maneiras. Alternativa D. Carlos, você poderia fazer uma outra que eu fiquei com um pouco de dúvida. Eu vou fazer uma parecida, tá? Agora lá do Rio de Janeiro. Com o objetivo de melhorar o tráfego de veículos, a prefeitura de uma grande cidade propôs a construção de 4 terminais de ônibus. Para estabelecer a conexão entre os terminais, foram estipuladas as seguintes quantidades de linhas de ônibus. Vá anotando aí, pausando o vídeo e anotando. Do terminal A para o terminal B, tenho 4 linhas diferentes. De B para C, eu tenho 3 linhas diferentes. De A para D, 5 linhas diferentes. E de D para C, 2 linhas diferentes. Anotou aí tudo isso? Muito bem. Não há linhas diretas entre A e C. Então, gente, saindo de A para chegar em C, eu sou obrigado a passar por um outro terminal, tá? Muito bem. Suponha que um passageiro utilize exatamente 2 linhas de ônibus para ir de A até C. Então, ele tem que passar por um intermediário. A quantidade possível de trajetos diferentes que ele poderá fazer é... Quer tentar fazer? Então, vamos ao esquema. Observe que para ir de A até C, eu posso ir de A para B e depois de B para C. De A para B eu tenho 4 linhas e de B para C eu tenho 3 linhas. Eu estou fazendo um resumo do que foi dado. Agora, para ir de A até C, passando por D, eu tenho 5 linhas para ir de A para D e 2 linhas para ir de D para C. Então, segundo o enunciado, os trajetos podem ser feitos de 2 formas. Ou ele passa por B para chegar em C, ou, né, passa por D para chegar em C. Então, na primeira opção, eu vou de I até C passando por B. Então, se eu passar por B para chegar em C, quantas possibilidades eu vou ter? De A para B eu tenho 4 linhas, e de B para C eu tenho 3 linhas. 4 vezes 3, 12. Então, para chegar em C, saindo de A passando por B,
Tenho 4 opções de linhas de A para B e, olha o vezes, 3 opções de linha de I de B para C. Aí multipliquei. Ou, né? Na outra opção é I de A até C passando por D. Ou, aí vai ser um mais, né? Tenho 5 possibilidades para I de A para D, que são 5. Porque para chegar em C passando por D, eu tenho 5 possibilidades para chegar em D e depois 2 possibilidades para chegar em C. Aí eu multiplico 5 vezes 2, 10. Então eu vou somar, porque a opção 1 deu 12 ou a opção 2 deu 10. Somando 12 com 10, 22 maneiras, letra D. Carlos, acho que agora eu entendi, né? E aí a gente traz uma questão da UFRN muito elogiada, tá? De acordo com o Conselho Nacional de Trânsito, os veículos licenciados no Brasil são identificados externamente por meio de placas, cujos caracteres são 3 letras do alfabeto de 26 letras, né? Inclui aí aquelas outras 3 letras do alfabeto tradicional. E 4 algarismos, de 0 a 9. Nas placas a seguir, as letras estão em sequência. Preste atenção, que isso foi muito interessante na questão. E os algarismos também. Eu sempre tenho que ter as letras em sequência. Então, por exemplo, ABC, JKL, XYZ. Observou que as letras estão em sequência? Muito bem. E os números também, gente. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3. Então, tanto as 3 letras têm que estar em sequência, como os 4 números têm que estar em sequência. Isso é um exemplo que ele deu. O número de placas que podemos formar com as letras e os algarismos distribuídos do jeito que você está vendo aqui, como no exemplo, é. Então, muito cuidado, há uma observação prioritária na questão. Quando você vai colocar as 3 letras em sequência, gente, eu tenho 24 possibilidades e não 26. Mas por que 24? Porque a última possibilidade tem que terminar em Z. Eu tenho que pegar o Z e as 2 letras anteriores. Então, como eu tenho uma sequência de 3 letras, a última possibilidade tem que começar necessariamente com a 24ª letra. Eu não tenho como começar com a 25ª, que é o Y, porque senão eu não conseguiria ter 3 até 26. Então, em outras palavras, começando de A, B, C e terminando a última possibilidade, terminando na última letra X, Y, Z. Então, só tenho 24 sequências das letras. Porque tendo 3 letras, eu tenho que começar pela antepenúltima, a última, né? E sobre os números é interessante, gente. Segue a mesma ideia. Fica até mais fácil você fazer todos, né? Para você tirar essa prova. Ó. Começando com 0, que é o primeiro, 0, 1, 2, 3. O próximo seria 1, 1, 2, 3, 4. Depois 2, 2, 3, 4, 5. Depois 3, 3, 4, 5, 6. Depois 4, 4, 5, 6, 7. Depois 5, 5, 6, 7, 8. E o último, acredita, é 6. Por quê? Porque termina em 9, que é o último. Então, gente, só é possível 7 sequências com 4 números, né? Porque o último tem que começar com 6 para terminar em 9. Então, gente, eu tenho 24 possibilidades para as letras e 7 possibilidades para os números. É I porque a placa tem que ter letra e número. 24 vezes 7, 168, letra B. Tá aí, Carlos? Amei essa questão. Quer matemática aplicada à biologia agora? Obra-prima essa questão, né, gente? Lindíssima. Parabéns à Universidade Federal Fluminense. Já estamos fazendo algumas questões e vendo que a Universidade Federal Fluminense tem questões muito boas em matemática, né? O estudo da genética estabelece que com as bases adenina, timina, citosina e guanina, pode-se formar apenas 4 tipos de pares. O adenina sempre se liga com a timina e a citosina sempre com a guanina. Certo cientista deseja sintetizar um fragmento de DNA com 10 desses pares, de modo que 2 pares consecutivos não podem ser iguais, um par adenina-timina não pode ser seguido por um par timina-adenina ou vice-versa. E um par citosina-guanina não seja seguido por um par guanina-citosina e vice-versa. Então aqui está dando um exemplo. Começou com adenina-timina, o próximo tem que ser guanina-citosina. E aí ele vai revezando, né? Sempre que você escolhe o par adenina-timina, você tem que colocar o outro na sequência. E por aí vai. Sabe-se que 2 fragmentos de DNA são idênticos se constituídos por pares iguais dispostos na mesma ordem. Logo, o número de maneiras diferentes que o cientista pode formar com esse fragmento é. Então, observando essas condições, vamos lá, gente.
Vamos começar. Você vai escolher a primeira base. Existem 10 pares do fragmento de DNA, né? O primeiro par, você tem 4 possibilidades e não apenas 2. Por quê? Porque você pode ter adenina, timina ou timina, adenina. A ordem importa, né? Quem está em cima, quem está embaixo. E pode ter citosina e guanina ou guanina e citosina. Então, esse primeiro par você vai escolher. Escolhido esse par, que tem 4 possibilidades, para o segundo par, você só vai ter 2 possibilidades. Por quê? Porque, veja, se você escolher adenina e timina, você só vai ter 2 possibilidades, que é os outros 2 aqui. E aí vice-versa. Isso vai se acontecendo até o 10º par. Então eu vou dar um exemplo para facilitar, né? Por exemplo, supondo que seja escolhido para o primeiro par adenina-timina, suponha que você escolheu esse. Você não pode botar timina e adenina vizinho. Lembra que foi uma das condições? Para o segundo par você vai ter 2 possibilidades, ou citosina guanina ou guanina citosina. E para o terceiro, aí vem um detalhe. Na hora em que você escolhe para segundo um dos 2, o terceiro só pode ser novamente ou adenina timina ou timina adenina. Tem 2 possibilidades. E assim sucessivamente. Então, esquematicamente, 4 possibilidades para o primeiro. Aí eu estou botando de amarelo o que eu escolhi. Ao escolher esse, gente, a segunda possibilidade é citosina guanina ou guanina citosina. A terceira possibilidade vai ser o que você escolheu aqui. Ou adenina timina ou timina adenina, 2 possibilidades. Escolhido um dos 2, a quarta volta a ser uma das 2 opções aqui. Então, para a primeira é 4 e para as outras 9 na sequência serão 2. Em outras palavras, é 4 que multiplica 2, 2, 2, 2, 9 vezes. 2 multiplicado por ele mesmo 9 vezes é 2 a nona. Então eu vou ter 4 vezes 2 a nona. Então olhe para as alternativas. Todas estão em base 2, exceto a última, né? 4 eu posso escrever como 2 ao quadrado? Posso. Então fica 2 ao quadrado vezes 2 a nona. Conserva a base, soma os expoentes. Excepcional questão. Letra A, sou seu fã. Carlo, tô achando massa essas questões, viu? Mais uma, né? Na mesma linha de escolher. Atenção agora, questão da Unesp. 2 rapazes e 2 moças irão viajar de ônibus, ocupando as poltronas de números 1 a 4. Dá uma olhadinha na figura. As poltronas 1 e 2 estão juntas e as poltronas 3 e 4 também estão juntas. Dá uma olhadinha na figura aí, né, gente? O número de maneiras de ocupação dessas 4 poltronas, garantindo que em 2 poltronas juntas, ao lado de uma moça, sempre viaja um rapaz, é. Veja a semelhança com a anterior. É como se a moça fosse adenina e timina e o rapaz fosse citosina e guanina. Tá certo? Tem que ter um ao lado do outro, né? Não pode ter 2 moças uma ao lado da outra. Adenina e timina com adenina e timina. Percebeu? Então vamos começar. Existem 4 possibilidades para a posição. Galera, quando eu vou começar, eu tenho todas as possibilidades que eu vou colocar pela primeira vez, né? Então existem 4 possibilidades para a posição 1. Coloquei aqui, ó. Qualquer um dos rapazes ou moças. Para a posição 2, eu só vou ter 2 possibilidades. Por quê? Porque eu vou ter que colocar o sexo oposto da primeira escolha. Se eu tiver escolhido um rapaz aqui, eu só vou ter as 2 possibilidades das moças que restaram. Ou, se eu escolher uma moça aqui, eu terei uma das possibilidades de rapaz. Então, 4 possibilidades para a primeira. Para a segunda é sexo oposto, que é 2. Na posição 3, eu posso ter qualquer um deles. Porque a posição 3 não tem ninguém de lado ainda. Então, preste atenção. Na posição 3, eu vou ter 2 possibilidades. Por que, Carlos? Porque eu posso colocar qualquer pessoa na posição 3, né? Das 2 que restaram. Aqui não tem ninguém do lado aqui do 4, então tenho 2 possibilidades para 3. E, finalmente, o último banco é a pessoa que sobrou. Então, galera, multiplicando tudo, porque eu tenho que escolher uma pessoa para a posição 1, uma pessoa para a posição 2, uma pessoa para a posição 3 e uma pessoa para a posição 4. 4 vezes 2 vezes 2 vezes 1 dá 16. Letra E. Massa, cara. E aí, gente, obra-prima essa questão número 9. Eu quero que você preste muita atenção, que essa questão é muito top. Um sistema inovador de senhas utiliza 4 dígitos dentre os 10 algarismos numéricos disponíveis, de 0 a 9, né? No entanto, senha com 4 dígitos diferentes são considerados inválidos. Então, se tiver só números diferentes, eu não vou considerar. Isso é uma condição do enunciado. Enquanto que as senhas que possuem pelo menos um algarismo repetido são válidas. Por exemplo, 0754 ou 1243 é inválida porque só tem número diferente.
Mas as senhas 2245 ou 344 são válidas porque tem algarismo repetido. Ele quer saber o número de senhas válidas que podem ser geradas. Então você entendeu, gente? Eu tenho um sistema de senhas que utiliza 4 dígitos de 0 a 9. 10 algarismos disponíveis. E os inválidos são aqueles que só têm número diferente. Então ele quer saber qual é o número de senhas válidas. Galera, cuidado na resolução. Acompanhe comigo. Iremos inicialmente calcular todas as senhas que podem ser geradas, independente que seja válido ou inválido. Vamos calcular logo tudo? Bora! E o pulo do gato é aí. E a seguir vamos retirar as senhas formadas por todos os dígitos diferentes, tendo desse modo as senhas válidas. Então, explicando melhor. Você calcula todas as possibilidades possíveis e retira aquelas que são inválidas. Quais são as que são inválidas? Aquelas formadas por números diferentes. Se você fizer isso, você descobre as senhas válidas. É o melhor jeito de fazer. Do todo, tire aquilo que você não quer. Sobra o que você quer. Então, total geral de senhas. 10 possibilidades para o primeiro número, 10 para o segundo, 10 para o terceiro e 10 para o quarto. Nossa, professor, e pode repetir? Pode, gente. Eu estou fazendo todas as possibilidades possíveis. Então, posso ter qualquer senha. Qualquer número eu posso colocar na primeira, qualquer número na segunda, qualquer número na terceira e qualquer número na quarta. 10 a quarta. 10 mil senhas. E agora eu vou tirar aquelas inválidas, aquelas formadas por números diferentes. Atenção, eu tenho 10 possibilidades para o primeiro número. Só que o número que eu colocar aqui, eu não posso colocar aqui, porque senão repete. Então eu tenho 9 possibilidades. E o número que eu colocar aqui, eu já coloquei outro aqui, ele tem que ser diferente dos dois anteriores. Então 8. E o quarto tem que ser diferente dos outros 3. 7 possibilidades. Multiplicando tudo dá 5.040. Então, gente, o número de senhas válidas vai ser todas as possíveis, aliás, todas as possíveis de serem geradas, descontando aquelas formadas por números diferentes, que são as inválidas. Resposta 4.960. Tá aí, Carlos. Gostei, letra A. Muito bem. Questão número 10, Fundação Getúlio Vargas. Atenção, alguns livros de matemática costumam resolver essa questão de um modo muito rápido e às vezes o aluno não vê o que está acontecendo nas entrelinhas. A minha proposta é mostrar como fazer de uma maneira mais visual. Então acompanhe comigo a nossa questão 10, Fundação Getúlio Vargas. Uma pessoa vai retirar dinheiro num caixa eletrônico de um banco, mas na hora de digitar a senha, ele esquece do número. Ela lembra que o número tem 5 algarismos. Começa com 6, então já sei que começa por 6. Não pode ter nenhum algarismo repetido. E tem um algarismo 7 em alguma posição. O número máximo de tentativas para acertar a senha é. Então, antes que a gente comece a resolver, tem que começar por 6, né? E tem 7. Então, esse 7, ele pode estar na segunda posição, ou na terceira posição, ou na quarta posição, ou na quinta posição. Eu falei ou foi? Foi. Perceba que começamos com o algarismo 6 e o algarismo 7 pode estar na segunda, terceira, quarta ou quinta posição. Para as outras 3 posições, eu terei respectivamente 8 possibilidades, porque eu já usei o 6 e o 7, e todos os números são diferentes, lembra? 7 possibilidades e 6 possibilidades. Então vamos explicar melhor com o desenho. Coloquei o número 6 como primeiro, o número 7, atenção, pode estar na segunda, ou na terceira, ou na quarta, ou na quinta. Na primeira possibilidade, 6 e 7 já estão aqui. Por que eu tenho 8 possibilidades para cá? Porque como eu já usei 6 e 7 e não pode repetir, essas 8 possibilidades são os números que sobraram. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8. Aliás, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9. 8 possibilidades. E esse aqui tem que ser diferente desse dos outros dois, 7 e 6. Ao multiplicar 8 possibilidades por 7 por 6, dá 336. Observe que isso se repete nas outras situações, com o 7 agora estando na terceira, na quarta ou na quinta. 336 com 7 na segunda, 336 com 7 na terceira, porque continua a ter 8, 7 e 6, né? 336 com 7 na quarta e 336 com 7 na quinta. Então, somando 336 4 vezes, ou multiplicando por 4, 1.344, letra B. Tá aí, Carlos, gostei. Vamos então à nossa questão número 11.
Os clientes de um banco, ao utilizarem seus cartões nos caixas eletrônicos, digitavam uma senha numérica composta por 5 algarismos. Com o intuito de melhorar a segurança da utilização desses cartões, o banco solicitou a seus clientes que cadastrassem senhas numéricas com agora 6 algarismos ao invés de 5. Então veja o que essa questão 11 da Universidade Estadual de Londrina está querendo. Se a segurança for definida pela quantidade de possíveis senhas, enquanto aumentou percentualmente a segurança na utilização. Então você concorda que usar 6 algarismos é mais seguro que usar 5? Perfeito, ótimo, boa saída. Aumentou de quantos por cento? 10, 90, 100, 900, 1900. Então vamos lá. Primeira possibilidade, senhas com algarismos, são senhas numéricas. Eu posso repetir a senha, não existe nenhuma objeção no enunciado. Tem 10 possibilidades para a primeira, posso usar qualquer número de 0 a 9. A mesma coisa para a segunda, para a terceira, para a quarta e para a quinta. Então isso dá 10 a quinta possibilidade. Depois eu vou botar um espaço a mais, um 10 a mais. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 mais 10 vezes 10, 10 a sexta. E agora vamos lá. Antes era 100% o número de senhas. E agora é 10 a sexta. O antes sempre é 100%. Lembra das aulas de porcentagem? Se 10 a quinta é 100%, 10 a sexta é x. Vamos fazer a continha? 10 a quinta vezes x é igual a 10 a sexta vezes 100%. 10 a sexta, cortando com 10 a quinta, ó, passei dividindo, deu 10 vezes 100%, dá 1000%. Então eu pergunto a você, se antes era 100% e agora é 1000%, a segurança aumentou quantos por cento? 900%. Ou seja, aumentou 9 vezes. Letra D. Gostei, viu, Carlos? Percebeu que ela ficou 10 vezes mais, mas aumentou só 9, porque a porcentagem é o que aumentou. Interessante, letra D. Questão número 12 é a nossa melhor questão. Tá certo? Então vamos fazer bem devagarinho para a gente ver. Muitas questões de princípio fundamental da contagem seguem essa ideia da questão 12. É uma questão bem legal. Um brinquedo comum em parques de diversões é o bicho da seda, que consiste em um carro com 5 bancos para 2 pessoas cada. Então imagina aí, 5 bancos, cada um deles 2 pessoas. E que descreve sobre trilhos em alta velocidade uma trajetória circular. Suponha que haja 5 adultos, cada um deles acompanhado de uma criança, e que em cada banco do carro devem sempre se acomodar uma criança e o adulto. Então você entendeu? São 5 adultos e 5 crianças, onde cada adulto tem uma criança que ele é responsável. De quantos modos podem as 10 pessoas ocupar os 5 bancos? Galera, assim como a questão lá da biologia e como a questão lá no ônibus de colocar as pessoas nos bancos, você sempre vai no início, ver quantas possibilidades você tem para aquela primeira pessoa que você está colocando. Então, explicando melhor. Inicialmente, vamos colocar cada criança, ou poderia ser cada adulto. Atenção, o início não importa. Então, vamos colocar cada criança nos bancos. Você vai escolher uma pessoa para colocar nos bancos. Você quer quem? O adulto ou a criança? Tanto faz. Vou começar pela criança. Inicialmente, vamos colocar cada criança nos bancos. Galera, quantos lugares tem nesses bancos? 10, porque são 5 bancos com 2 lugares em cada, né? Então, a primeira criança pode ocupar qualquer uma das posições. Não há restrição quanto à posição da criança. Agora, preste atenção ao detalhe. A segunda criança não terá 9, não. Por quê, professor? Porque quando a primeira criança escolher um banco, do lado dela não pode ter outra criança, é o responsável dela. Então a segunda criança vai ter os outros 4 brancos, ou seja, 8 possibilidades para ela. A terceira criança, ela não pode estar nem no primeiro branco, nem no segundo banco que a segunda criança escolheu. Então ela tem 6 posições, porque nos 3 bancos que restam, ela tem 6 posições, porque cada banco tem 2 posições. A quarta criança só vai ter 4 possibilidades, porque ela não pode ocupar nenhum dos 3 primeiros bancos, e só restam 2 bancos, então ela tem 4 lugares. E a última criança só tem 2 possibilidades. Carlos, entendi não. Esse desenho melhora? Vamos lá. Escolhi as posições das crianças. Então vamos lá. A criança A, tá vendo aqui? A primeira criança A, ela tinha 10 possibilidades. Suponha que eu escolhi aqui, suponha. A criança B, ela não poderia ser vizinha A. Então a criança B poderia ser qualquer uma dessas 8 aqui, tá vendo? A criança C não poderia ser nem o primeiro nem o segundo banco. Ela poderia ser qualquer um dos 6. A criança D poderia ser qualquer um dos 4. E a criança E, qualquer uma das 2 posições. Mas, Carlos, por que você já está colocando as crianças nos bancos? Porque quando eu digo assim, a criança A tem 10 possibilidades, você já tem que colocar ela em algum lugar.
certo? Então vou repetir. A criança A tem 10 possibilidades, você já coloca ela em algum lugar. Colocado ela em algum lugar, aí você vai para a criança B. Ela tem 8 possibilidades, aí você já escolhe um lugar para ela. Escolhi aqui. A criança C vai ter que escolher uma das 6 que sobraram. Aí você já coloca ela em algum lugar e já bota 6. A criança D, 4 possibilidades para ela. Já bota ela em algum lugar. E a criança E, 2 possibilidades. Carlos, e os adultos? Acabou a questão, gente. Hã? Como assim? Na hora que você escolheu a criança A aqui, quem tem que estar do lado dela não tem outra opção. É o adulto responsável por ela. Meu amigo, eu não estou entendendo não. Vou ler de novo. Escolhidas as posições das crianças A, B, C, D e E, automaticamente os adultos ocuparão os lugares ao lado de cada criança. Eles não têm o que decidir, gente. Na hora que a criança está aqui, o adulto dela já tem que vir para cá. Ele não tem opção. Entendi. Então você escolhe apenas ou a criança ou o adulto para começar. Se você tivesse escolhido o adulto primeiro, daria o mesmo resultado. Então, 10 vezes 8 vezes 6 vezes 4 vezes 2, 3.840. Excepcional questão. Sensacional. Questão número 13, UERJ, Rio de Janeiro. Talvez o aluno tenha dificuldade de fazer essa questão se ele não souber o jogo do baralho, tá certo? Então fica essa leve crítica aí. Na ilustração abaixo, as 52 cartas de um baralho estão agrupadas em linhas, com 13 cartas de mesmo naipe e colunas com 4 cartas de mesmo valor. Então, gente, é o seguinte, o baralho, ele tem 4 naipes, 4 figurinhas, entendeu? E cada figurinha dessa pode ter 13 cartas. Ela vai do Ás até o 9, Ás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até o 10, desculpe, até o 10. Então você tem 10 possibilidades. E tem ainda o J, valete, Q, rainha e K, rei. Então tá aqui, ó. Ás, aí tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí o J é valete, Q é rainha e K é rei. Então, ou seja, de cada naipe são 13 cartas. Como são 4 naipes, né? Espada, copa. Eu nem me lembro, gente. Não, é ouro, espada, copa. Ah, gente, eu não sei. Realmente eu não jogo baralho, então não importa. Então são 4 naipes diferentes, que é o que importa. Pois é, né, Carlão? Muito bem. Denomina-se quadra a reunião de 4 cartas de mesmo valor. Então dê uma olhadinha nessa figura aí. Ele está escolhendo aí o 8 como sendo a quadra. E a outra carta, gente, é de um outro valor, né? Porque você está vendo aqui, ó, que se eu tenho uma quadra com 4 cartas de mesmo valor, se eu botasse a outra aqui, não seria uma quadra, seria uma quina com 5 valores. Ah, entendi, cara. Então quer dizer que com 5 cartas, quadra é a reunião de 4 cartas de mesmo valor e a outra tem que ser uma carta de outro valor. É verdade, está aqui o exemplo da quadra. O número total de conjuntos diferentes de 5 cartas desse baralho que contém uma quadra é. Então vamos começar, gente. São 52 cartas, você concorda? Para cada uma das 52 cartas do baralho, eu terei 12 conjuntos de 4 cartas. Ou seja, para o rei de espadas, que é o K mostrado, você pode ter o total de 12 conjuntos das outras cartas. Ás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rainha ou valete. Onde está se mostrando as 4 cartas de número 8. Então, o que é que ele está querendo dizer com isso, gente? Que quando eu escolho uma carta qualquer dentre as 52, eu só tenho 12 possibilidades de fazer quadra. Por que não 13? Porque a quadra tem que ser diferente da carta que está aqui. Como só tem 13 cartas de cada número, ao escolher um, restam 12 para cá. Observe que dos 12 que restam, não tem o rei. Percebeu? Então, em outras palavras, eu tenho para a primeira posição 52 cartas, pode ser qualquer uma, e a quadra vai ser das outras 12 possibilidades do Ás até o rei, sendo que não pode ser essa daqui. Por isso que não é 13, aqui é 12. Então, em outras palavras, eu escolho qualquer carta para o primeiro, que é qualquer uma das 52, e as outras 4 tem que ser as 12 cartas que vão constituir a quadra, exceto desse que você escolheu aqui. 52 vezes 12, 624, letra A.
Quem não entende de baralho pode ter um pouquinho de dificuldade. Como eu não sou adepto do baralho, eu nem me lembrei os 4 naipes. Incrível, né, gente? Questão 14, o FRN. Há pouco tempo teve, né? Um fenômeno raro em termos de data ocorreu às 20 horas e 2 minutos de 20 de fevereiro de 2002. No caso, 2002, 2002, 2002. Forma uma sequência de algarismos que permanece inalterada se eu escrever ele de trás para frente. Então, se você pegar esse número aqui, gente, e voltar de trás para frente, fica a mesma coisa. Confira aí. A isso a gente denomina de capicua. Então, capicua é quando você escreve ao contrário e fica do mesmo jeito. Por exemplo, a palavra reviver. Faça aí, é uma capicua. Desconsiderando as capicuas começadas por 0, a quantidade de capicuas formadas com 5 algarismos, não necessariamente diferentes, com 5 números, tá, gente? Então, vamos começar. Se o número não pode começar por 0, gente, o primeiro que eu vou colocar aqui, eu tenho 9 possibilidades. Por quê? Porque não pode começar por 0. Então, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 possibilidades. O segundo número pode ser qualquer um, viu, gente? Não tem objeção nenhuma para o segundo número. O terceiro também. Não tem nenhuma objeção. Agora, preste atenção. O quarto tem que ser igual ao segundo. Entendem, não? Olha aqui o exemplo com 14.841. Ó, o primeiro pode ser qualquer um, né? Menos o 0, 9 possibilidades. O segundo pode ser qualquer um, eu escolhi 4 aqui. O terceiro pode ser qualquer um, eu escolhi 8. Inclusive pode repetir, viu, gente? O quarto tem que ser igual ao segundo, amarelo com amarelo. Sim, por causa do trás para frente. Então, assim, gente, até o meio pode ser qualquer um. E do meio para o fim, você tem que ser igual aos anteriores. Ah, então o quarto tem que ser igual ao segundo e o último tem que ser igual ao primeiro. Então eu teria 9 para o primeiro, porque não pode começar por 0. 10 para o segundo, pode ser qualquer um. 10 para o terceiro, pode ser qualquer um. O quarto tem que ser igual ao segundo, porque é o capicua, ó. 14.841 é o capicua. Quer ver? Volta de trás para frente. O quarto tem que ser igual ao segundo e o quinto é igual ao primeiro. Sempre é assim as questões. Depois do meio fica 1. Ao multiplicar tudo, 900 maneiras, letra C. Muito bem, cara. Questão número 15, boa questão também, viu? Da Unicamp, questão de placa, de senhas, que mais caem. Questão 15. Para acomodar a crescente quantidade de veículos, estuda-se mudar as placas, atualmente com 3 letras e 4 algarismos numéricos. É o que está à esquerda aqui, gente. Ó. Para 4 letras e 3 algarismos. Por que é que aqui aumenta o número de placas? Porque tem 26 letras ao invés de 10 números. Então, se ao invés de 3 letras e 4 números, eu tiver 4 letras e 3 números, vai aumentar, né? Porque vai ter mais opção. Muito bem. Considere o alfabeto com 26 letras e os algarismos de 0 a 9. O aumento obtido com essa modificação em relação ao número máximo de placas em vigor seria inferior ao dobro, superior ao dobro, inferior ao triplo, superior ao triplo, inferior ao quádruplo, superior ao quádruplo, inferior ao quíntuplo, ou mais que o quíntuplo. Então, vamos começar. Primeira situação, tem 26 possibilidades para a primeira letra. Pode repetir, viu? Ele não disse que era distinto. 26 para a segunda letra e 26 para a terceira letra. A quarta posição, isso eu estou fazendo antes, tá? 10 possibilidades para o primeiro número, 10 para o segundo, 10 para o terceiro e 10 para o quarto. Para o quarto. Então, isso dá 26 ao cubo. O 26 apareceu 3 vezes e o 10, 4 vezes. Então, 26 ao cubo vezes 10 à quarta. Deixa assim, viu? Não desenvolva, não. Na outra opção, eu tenho 26 para a primeira letra, 26 para a segunda, 26 para a terceira, 26 para a quarta, 10, 10 e 10 que são os números. Então, isso dá 26 à quarta vezes 10 à terceira. Depois é 26 à quarta vezes 10 à terceira. E antes é 26 ao cubo vezes 10 à quarta. Se eu dividir o depois pelo antes, eu encontro quantas vezes o depois é maior que o antes, né? Então, aqui tem um detalhe muito legal, né, gente? Observe que 26 à quarta eu posso escrever como 26 ao cubo vezes 26 para poder cortar 26 ao cubo com 26 ao cubo. E 10 à quarta aqui embaixo, eu posso escrever como 10 ao cubo vezes 10 para cortar 10 ao cubo com 10 ao cubo. Feito isso, ficou 2,6. 2,6 é a mesma coisa de 26 sobre 10, que por sua vez é a mesma coisa que 260 sobre 100, 260%. Então preste atenção. Por que eu estou trabalhando com porcentagem? Vamos discutir isso na sequência. O novo número de placas é 260%, ou seja, 2,6 vezes o anterior.
Dessa forma, eu aumentei o quê? Se antes era 100%, porque o antes é sempre 100%, e agora é 260%, então eu aumentei 160%. Isso equivale a 1,6 vezes de aumento. Letra A. Professor, eu pensei que 2,6 era maior que o dobro e menor que o triplo. Atenção, gente. O aumento em relação ao anterior, se antes era 100% e agora é 260%, ele aumentou 160%, ou seja, 1,6 vezes. Por isso que é inferior ao dobro. Para deixar você mais tranquilo, eu vou dar uma observação. Se algo aumentou de R$ 5 para R$ 10, dobrou realmente. Só que isso aumentou apenas uma vez. Então, olha o que eu estou querendo dizer. Quando algo aumenta de 5 para 10, ele dobra, mas só aumentou uma vez o próprio 5. Cuidado com essa pegadinha. Então, eu vou dar uma dica a você. Em questões desse tipo, para saber quantas vezes aumentou, trabalhe com porcentagem, tá? 100% é o antes, o que deu depois é tantos por cento, faz a diferença. A porcentagem que deu é o número de vezes que aumentou, tá bom? Letra A, questão deve ter causado confusão, né? Questão 16 da FUVEST. O que é que a questão 16 nos diz, Carlos? Maria deve criar uma senha de 4 dígitos para sua conta bancária. Nessa senha, somente podem ser utilizados os números 1, 2, 3, 4 e 5. E o mesmo algarismo pode aparecer mais de uma vez. Então, quer dizer que pode repetir. Não é números distintos. Contudo, supersticiosa, Maria não quer que sua senha contenha o número 13. Isto é, o algarismo 1 seguido imediatamente pelo algarismo 3. De quantas maneiras diferentes ela pode escolher a senha? Então, muito cuidado com essa questão, tá, gente? Vamos lá. Devemos calcular inicialmente todas as senhas possíveis. Veja que eu já fiz isso, algo semelhante com aquelas questões válidas e inválidas, né? Lá há pouco tempo atrás. Então, vou repetir. Devemos calcular inicialmente todas as senhas possíveis de 4 algarismos, usando qualquer um dos 5 algarismos, porque pode repetir. E depois que eu achar tudo, eu vou subtrair aquelas que têm o número 13, porque ela não quer que tenha o número 13. Como naquela, não queria que tivesse números diferentes. Então, na anterior, eu peguei tudo e tirei aquelas que só tinham número diferente, deu o que eu queria. E aqui, eu não quero que tenha o 13. Então, eu pego tudo e retiro aquelas que têm 13. Aí dá o que eu quero. Percebeu essa maneira indireta de fazer? Por isso que ele diz que depois subtrair de todas essas, aquelas que apresentam a dezena 13. Então vamos calcular, gente, inicialmente todas as senhas possíveis. Como são 5 números, atenção, não são 10 algarismos, só são 5 que ela pode usar. 1, 2, 3, 4, 5. E esses números podem ser em cada uma das 4 posições. Então, eu tenho 5 para o primeiro, 5 para o segundo, 5 para o terceiro e 5 para o quarto. Então, isso dá 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, dá 625 senhas. Beleza. Vamos tirar aquelas que têm 13, né? Porque aí vai ter o que eu quero. Aquelas que têm 13, ou 13 pode começar 1, 3, ou pode estar na segunda e terceira posição, ou pode estar nas duas últimas. Então, se eles começarem 1 e 3, eu tenho 5 possibilidades para a terceira e 5 para a quarta, porque pode repetir. Aqui já dá 25. Se o 13 estiver na segunda e terceira posição, também 5 e 5. E se o 13 terminar, eu também vou ter 5 e 5. Então, eu teria 75 senhas com o número 13. Só que tem um detalhe. Já viu qual é, né? A senha que começa com 13 e termina com 13 foi contada 2 vezes, porque ela apareceu aqui e aqui. Então, eu vou ter que descontar dessas 75 uma senha. Aqui repetiu. A senha 1313 foi contada 2 vezes, aqui e aqui. Então, são 74 senhas que contêm o número 13. Porque ela foi contada aqui e aqui, tem que descontar uma vez, porque senão eu conto 2 vezes. Então, o número de senhas desejadas vai ser o total, 625, menos aquelas que tem 1 e 3 na sequência, 74. 551, cuidado com essa questão. Letra A. Carlos, pegadinha, né? Questão 17, uma questão da Prof. Mata, é uma das questões que já apareceu 2 ou 3 vezes no Enem. Então, gente, eu quero fazer essa questão com você
bem devagar e vou lhe ensinar uma técnica para você nunca errar. Cada uma das 5 regiões da figura, eu já vou mostrar a figura. Tá vendo aí? 5 regiões. Deve ser pintada com uma só cor, que vai ser escolhida entre verde, amarelo, azul e branco. De quantas maneiras diferentes podemos colorir a figura de modo que regiões vizinhas não fiquem com a mesma cor? 24, 36, 48, 72 ou 144. Atenção para uma regra que sempre você vai usar para colorir mapa. Não é nem caiu já 2 ou 3 vezes. Cuidado. Então vamos lá. Solução. Para colorir mapas, você vai seguir essa regrinha que eu estou lhe ensinando, tá? Devemos sempre iniciar pela região com mais fronteiras. Se 2 tiverem o mesmo número de fronteiras, tanto faz. Mas nessa daí não. Tem uma região que tem mais fronteiras. É a região central. Percebeu? Então sempre eu pego a região de mais fronteiras. Se for igual, tanto faz. Então, para colorir mapas, devemos sempre iniciar pela região com mais fronteiras. Nesse caso, a região central A, que apresentará 4 possibilidades de cores. Sim, porque eu tenho 4 cores para pintar o mapa. Então, sempre eu começo por onde? Diga aí, Carlão, para mim. Diga aí de novo. Pela região que tem mais fronteiras. Então, eu tenho 4 possibilidades para a região A. Atenção agora. Atenção agora. O próximo passo é a próxima região com mais fronteiras. Aí, tanto faz. Porque as outras 4 regiões têm 3 fronteiras cada. A B tem 3, E, A e D, e assim sucessivamente. Escolhe B, por exemplo. Né? A B, ela só tem 3 possibilidades. Por quê? Porque eu não posso usar a mesma cor em A. Então, A, eu tinha 4 possibilidades. Em B, eu só terei 3. As 3 cores que restaram. Tá certo? Depois, a região C terá 3 possibilidades. Não pode ser a mesma região de A. É verdade. A região C, gente, ela não pode ser a de A, mas pode ser igual a de B. Né? Então, deixa eu ver se eu entendi. 4 possibilidades para a região A. 3 possibilidades para a região B. E 3 possibilidades para a região C, porque pode repetir B. Tá bom? E agora a região D. Só que agora a gente está com um probleminha na questão. Você já percebeu qual é o probleminha? Vamos discutir por quê. D teria só uma possibilidade se B e C fossem cores diferentes. Então, por exemplo, se A fosse branco, B azul e C amarelo, eu já usei 3 cores. D só teria uma possibilidade, que é a cor que restou. No entanto, se B e C fossem a mesma cor, que pode, a e D teria 2 possibilidades. Por exemplo, se A for branco e B e C amarelo, o D teria 2 possibilidades. Então, a gente está no impasse. Como é que eu faço? Eu vou botar uma possibilidade ou vou botar 2 possibilidades? Você vai supor as 2 coisas. Como assim? O primeiro caso, você imagina que B e C têm a mesma cor, ou, eu falei ou, foi? Na segunda possibilidade, B e C com cores diferentes. Então, deixa eu tranquilizar você. Quando você pegar a questão de mapa, você já sabe. Você pega a região central e bota todas as cores possíveis. A de cima, você bota as 3 cores, e a de baixo pode ser, inclusive, igual a de cima. Só que aí você faz o seguinte, você considera no primeiro momento que B e C têm cores iguais e faz. Ou você considera que B e C têm cores diferentes. Vamos fazer isso. No caso 1, vamos imaginar que B e C têm cores iguais. Então, se B e C tiver cores iguais, olha o que é que acontece. Atenção! Se B e C tiver cores iguais, olha o que aconteceu. A tinha 4 possibilidades, B tinha 3 possibilidades, que é as 3 cores que restaram. Só que C só tem uma porque é igual a B. Vixe, cara. Eu tenho que botar 1 em C, né? Olha o que eu escrevi aqui embaixo. A região A tem 4 possibilidades. A região B tem 3 possibilidades, porque não pode ser a de A. Mas a C, como é igual a de B, você está supondo isso, ela só vai ter uma possibilidade, que é a mesma de B. Pronto. Agora D teria quantas? Porque se A é uma cor e B e C são cores diferentes, aliás, é a mesma cor, eu já usei 2 cores aqui. A cor do A e a cor igual de B e C. Então, D restou 2 possibilidades, porque são 4 cores e eu já usei 2. Uma para A
e a outra igual para B e C. Então, D teria duas possibilidades. E a E, que está lá do outro lado, tem duas possibilidades também. Sabe por que a E tem duas possibilidades também? Porque A é uma cor e B e C é a mesma cor. Então, E também tem duas possibilidades, que inclusive pode ser igual a de D. Então, ficaria 4 vezes 3, vezes 1, vezes 2, vezes 2, dá 48. Carlos, qual é a outra possibilidade? B e C, cores diferentes. Então, se isso acontecer, eu começo com A, tendo 4 possibilidades, B, 3 possibilidades, não pode ser a mesma de A. E atenção agora, como eu estou impondo que B e C tem que ser cor diferente, C terá duas possibilidades, nem a de A, nem a de B. O que é que acontece com a região D? A cor que restou, porque eu já usei 3 cores aqui. E a E é a cor que resta, porque eu já usei 3 cores diferentes aqui. Multiplicando, então, ó, 4 da região A, 3, 2, 1 e 1, dá 24 maneiras. Então, gente, vou somar. Por quê? Entenda por que você vai somar. Porque ou B e C tem a mesma cor, aí eu fiz. Ou B e C tem cores diferentes. Aí eu somo os dois resultados. 72 maneiras. Não há necessidade de fazer a mesma coisa para D e E. Tá certo? Pode-se mostrar isso. Então, letra D. Questão que você tem que ter cuidado. Bata palmas aí para ela, que é show. Tá bom? E vamos então à nossa questão 18, Universidade Federal de Pernambuco. Estamos se aproximando aí a 1 hora de aula. Suponha que existam 20 diferentes tipos de aminoácidos. Mais uma de biologia, hein? Qual dos valores abaixo mais se aproxima do número de agrupamentos ordenados formado de 200 aminoácidos que podem ser obtidos? Então, gente, veja, tem 20 tipos diferentes de aminoácidos. E eu vou ter uma sequência de 200 aminoácidos. Então, na primeira posição, atenção, tem 200 aminoácidos na sequência. Então, na primeira posição, o primeiro aminoácido tem 20 possibilidades dele. O segundo, 20 de novo. O terceiro, 20 de novo. O quarto, 20 de novo. E aí vai. Ele manda usar a aproximação. Que coisa esquisita, logaritmo. Logaritmo de 2 na base 10 é 0,30. Então, como é que a gente faz? Seja n o número de agrupamentos. Para cada uma das 200 posições, veja que eu tenho 200 aminoácidos. Primeiro aminoácido, quantos tipos eu posso ter, gente? Atenção, 20 tipos. Para o segundo, 20 tipos. Para o terceiro aminoácido, 20 tipos. Até a posição 200 com 20 tipos. Então, é incrível isso, gente. Tenho 20 para o primeiro e 20 para o segundo, 20 para o terceiro, até 20 para a posição 200. Então, vou ter 20 elevado a 200. Essa é a quantidade de aminoácidos. Se tivesse a alternativa 20 elevado a 200, está certo, mas não tem, né? Vamos aplicar log dos dois lados, já que não tem a alternativa 20 elevado a 200. Você assistiu nossa aula de log, né? 3 super aulas de log. Joga log dos dois lados, cara, para achar n. Log de n é igual a log de 20 elevado a 200. Que propriedade eu uso aqui? O expoente passa multiplicando o log de 20, né? E log de 20, vou revisar para você. Log de 20 eu escrevo como 2 vezes 10. Multiplicou, separa somando. Log de 2 mais log de 10. Log de 2 foi dado no enunciado. Lembre que quando ele bota log de 2 na base 10 é só log de 2, né? A base 10. Log de 2 é 0,30 e log de 10 é 1. Somando dá 1,30. Posso substituir log de 20 por 1,30? Posso. 200 vezes 1,30 dá 230. Ei, Carlos, 200 vezes 1,30, rapaz, é 260. Humildade, viu, gente? Você pode se atrapalhar. Então, da definição de log, como aqui é base 10, n é 10 elevado a 260. Nós temos essa alternativa, letra E. Há um momento especial que acontece na vida de toda pessoa, um momento para o qual ela nasceu. Quando aproveitava essa oportunidade extraordinária, faz com que a pessoa cumpra sua missão. Uma missão para a qual somente ela tem as qualificações necessárias. Nesse momento, a pessoa encontra a grandeza. Esse é o nosso momento maravilhoso. Qual curso você quer fazer? Qual curso você quer realmente inspirar pessoas? Qual curso você quer transformar vidas humanas? Acredite em você, tá bom? Você gostou da nossa aula de princípio fundamental da contagem? Essa foi só a primeira das 6 aulas de análise combinatória. Nos encontramos na aula 69 para falar de permutação. Grande abraço.